dia, sextuano, tudo bem? É mais um prazer muito grande estar aqui com vocês para nós darmos continuidade a esse nosso conteúdo, tá? Lembrando que a partir de hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, beleza? Então nós vamos começar um conteúdo completamente novo de tudo aquilo que a gente viu, mas não deixa de ser uma continuidade do que a gente estudou até agora, beleza? Espero nesse momento encontrar todos vocês muito bem, tá? Assim como todos os familiares, que nenhum de vocês possam ter sido acometido por essa pandemia do coronavírus. E lembrando sempre de ter os cuidadinhos básicos, tá? Lavar a mão com água e sabão, um álcool gel e uma máscarazinha caso precisem sair de casa. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade a isso aí. Nosso primeiro slide, tá? Nós vamos dar início ao nosso capítulo 3. O nosso primeiro slide ele fala sobre o solo e as atividades humanas, ou seja, a relação do solo com as atividades humanas e vice-versa, as atividades humanas relacionadas ao solo. Beleza? Vamos lá. Com isso, a gente vai falar das práticas agrícolas. O que são essas práticas agrícolas? Vamos lá. Acredita-se que as atividades agrícolas tenham se iniciado há cerca de 12 anos. 12 mil anos, né? Quando o ser humano passou a cultivar vegetais e a domesticar animais. Inicialmente, ele plantava somente para a sua sobrevivência. Nessa época aqui, era comum o ser humano daquela época plantar só para sobreviver. Só que com o passar do tempo, com o desenvolvimento da produção, passou a comercializar os produtos cultivados. Então, além de plantar para comer, aquilo que sobrava, vamos dizer assim, eles começaram a vender, ou seja, comercializar. Tá? Muitas vezes são necessárias técnicas que adaptem as características do solo a fim de facilitar o cultivo de determinado vegetal. Olha só, muitas vezes são necessárias técnicas que adaptem as características do solo a fim de facilitar cultivo de determinado vegetal, tá? Então, tipo, se você planta um arroz, você tem que ter um tipo de solo. Se você planta uma batata, você tem que ter um tipo de solo. Tranquilo? Vamos ver cada um desses aí. Técnicas de manejo do solo. As técnicas de manejo do solo são, nós temos a drenagem, a aração, a adubação e irrigação. Reparem que são 4 técnicas completamente diferentes. Vamos ver cada uma delas? Vejamos cada uma delas. Então vamos lá, vamos começar com a drenagem. Drenagem, técnica que consiste na remoção do excesso de água do solo, diminuindo a quantidade de ar disponível nele. Olha que interessante. Então nós vimos aí nas aulas passadas a porosidade, que tem arzinho ali dentro, conforme a água entra, esse ar sai. Então na drenagem essa técnica consiste na remoção do excesso de água do solo, diminuindo a quantidade de ar disponível nele. Existem 2 tipos de drenagem, tá? Então, relacionado a essa técnica, existem dois tipos. A drenagem superficial, que aumenta a velocidade do escoamento da água na superfície do solo, e a subterrânea, por meio de construção de valas ou instalações de tubulações que captam a água abaixo da superfície. Olha que interessante. Então, nós temos a superficial, que aumenta a velocidade do escoamento da água na superfície do solo, e essa subterrânea por meio de construção de valas. Tranquilo? É estranho falando assim, porque para a gente tentar visualizar sem uma imagem fica meio complicado, mas é mais ou menos assim. Então, tá vendo aqui? Ó, nós temos a superficial, olha como ela capta através de uma vala e vai para uma, vamos dizer assim, num riacho, numa construção, levando essa água dali embora. E a drenagem subterrânea, que nós temos uma rua, a lateral da rua com a calçada, aqui os ralos que passam do lado, e a rede fluvial, vamos dizer assim, né? Passando aqui embaixo, aqui, levando a água do esgoto dessa casa, ou enfim, de outras construções. A gente vê muito assim, esse tipo de drenagem em campos de futebol, tá? Que a água cai numa lateral ali, vai entrando e sai indo para o local dela de origem. Tá? Uma outra técnica que nós vimos lá é a aração. É a técnica utilizada para revirar a camada superior do solo, ou seja, a parte de cima do solo. Então essa técnica ela revira tudo aquilo ali.
e geralmente é feita com um instrumento chamado arado. Tá? Então a aração revira o solo através de um instrumento chamado arado. Esses arados eles podem ser puxados por animais e puxados por tratores, ou seja, tração animal e tração mecânica. Tranquilo? Mais ou menos assim. Aqui nós temos um arado manual, animal, puxado por um animal, no caso aqui um cavalo, o homem guiando e a parte do arado revirando esse solo. E aqui o arado mecânico, tá? Um trator, repare que ele é devastado, o solo devastado por ele é bem grande, ó, repare aqui, ó, como é bem distante isso aqui, ó, como ele anda bastante. E ele vai embora. Nessas fazendas aí não tem como o arado ser feito de tração animal, tem que ser um arado de tração mecânica. Tranquilo? Identificamos bem, né? O outro tipo é a adubação. O que é essa adubação? São produtos que tornam o solo adequado aos vegetais e às plantações. Tranquilo? Então, olha só. São produtos que tornam o solo adequado aos vegetais e às plantações. E essa adubação pode ser de 3 tipos. Nós temos a adubação química, a adubação orgânica e a adubação verde. Tranquilo? O que é essa adubação química? São aquelas onde são aplicadas substâncias que podem ser extraídas de rocha ou produzidas artificialmente. Nós vamos ver aí que existe até algumas substâncias no nitrogênio. Tranquilo? E a adubação orgânica é aquela feita com restos orgânicos, como fezes de animais, tá? Fezes de animais, restos de vegetais, a chamada compostagem, por minhocas, através das fezes das minhocas, e por micro-organismos. Tá? Então, uma adubação bem usada aí, porque é uma adubação fácil. Né? E a adubação verde caracteriza-se pelo cultivo de plantas como as leguminosas, junto à planta principal. Então, você tem uma planta principal e outro tipo de planta leguminosa ao lado dela, para dar uma força, vamos dizer assim, uma ajuda a esse tipo de adubação. Tá? As folhas das leguminosas e suas palhas possuem nutrientes que podem ser utilizados para o plantio de outras plantas. Então, o que tem ali nesse vegetal, nessa leguminosa, ajuda esse tipo de solo. Tá? Então, vamos ver aqui como é cada um deles. Então, tá vendo aqui, ó? Nós temos a adubação química. Repare que eu falei para vocês que tem a presença do nitrogênio na parte verde, fósforo na flor, fortificando a flor e o fruto, e o potássio fortificando raízes, tronco e a resistência a doenças. Tá? Então, quando você usa aqui essa adubação química, você tem toda essa estrutura. Tranquilo? O nitrogênio ajudando a folha, parte verde, fósforo, flor e frutos, e o potássio, tronco, raiz e resistência a doenças. Beleza? A adubação orgânica, ó, tá vendo aqui, ó, o adubo por fezes de animais ou por compostagem, o adubo produzido por minhocas, tá? E o adubo verde. Repare que você tem a plantação principal e várias plantinhas em volta, tá? Mais ou menos como se fosse isso aqui, ó. Uma plantação principal, uma planta leguminosa, ou seja, lá qual for, nascendo aqui ao lado, tá? Dando força a esse vegetal, e tá vendo aqui toda ela se formando, dando mais força a essa plantação. Tranquilo? De boa isso aí? Bem visualizado? Qualquer dúvida é só perguntar, hein? Irrigação, tá? Então essa técnica é a que fornece água ao solo e permite o desenvolvimento dos vegetais. Então na irrigação se irriga porque joga água, tranquilo? E essa irrigação ela podem ser, vamos dizer assim, de 3 tipos: por gotejamento, por aspersão e inundação. Nesse gotejamento, a água é conduzida através de tubos e aplicada diretamente sobre a região das raízes. Então você tem um tubo, uns furinhos nesse tubo, a água vai pingando ali diretamente no solo e direto na raiz. Tá? A aspersão consiste no lançamento de jatos de água que caem sobre os vegetais simulando uma chuva. Para quem já assistiu o campo de futebol aí, quem já foi no campo de futebol, já assistiu um jogo, às vezes acontece lá do nada, o cara está jogando, subir uma água, ficar jogando água ali. Tá? Isso aí é irrigação. Tá? Isso aí é a irrigação que acontece, chamada de irrigação por aspersão. Então parece que está chovendo, pegando um espaço bem grande daquela grama. E a inundação. Irrigação por inundação. É um sistema simples em que a água
é aplicada por meio de bacias ou faixas construídas no solo. Então isso aqui é muito usado em plantação de arroz, onde você inunda aquele solo, vamos dizer assim, aquele ambiente, para essa planta, no caso esse vegetal, no caso o arroz, se desenvolver melhor. Vamos ver imagens? Então aqui, ó. Vê aí o gotejamento, tá? A aspersão e a inundação. Olha a gotinha, tá? Um pingo de gota aqui vindo aqui, ó, vai diretamente na raiz. A aspersão, ó, repare como simula uma chuva e pega um ambiente pega um espaço bem grande. E o alagamento em plantações de arroz. Repare que a área é toda alagada, tá? Aí passando um pouquinho, a gente vai para a extração mineral, tá? Vamos entender mais ou menos o que é isso aí. Muitos dos produtos que utilizamos em nosso cotidiano são fabricados a partir de minerais. Eles geralmente são extraídos de rochas que podem fazer parte de um depósito mineral. Então, olha só, essa extração mineral, ela nos dá muitos produtos que utilizamos em nossos cotidianos, tá? São fabricados a partir de minerais. Tá? Minerais a gente encontra onde? No solo. Eles geralmente são extraídos de rochas que podem fazer parte de um depósito mineral. Reparem que essa palavra está em negrito, tá? Então vamos lá. Quando um depósito mineral é de interesse comercial, ou seja, sai algo dali que possa ser vendido, ele é chamado de jazida, tá? Então um depósito mineral, quando ele é de interesse mineral, quando dali sai algo que pode ser vendido, esse depósito mineral é chamado de jazida. Tranquilo? O material retirado dessa jazida, desse depósito mineral, seja lá o que for, ouro, enfim, pedra, não importa, o que você tira dali é chamado de minério. Então, o que você tira de uma jazida é chamado de minério. Ah, estamos numa jazida, retirei uma pedra de lá, isso aqui é um minério. E a área explorada é chamada de mina, tá? Então, você tem um depósito mineral, esse depósito mineral é chamado de jazida, o material retirado dela é chamado de minério, e a área explorada dessa jazida, o espaço explorado, é chamado de mina. Beleza? Não confundir, tá? De acordo com o material a ser explorado, podemos ter minas subterrâneas ou a céu aberto. De repente tem minas que você tem que cavar lá embaixo, 10, 20, 30, 40 quilômetros de profundidade para você achar o material dali. Então essa mina é chamada de mina subterrânea. Mas existe mina que você só escava uma certa parte a céu aberto. Tá? De boa isso aí, pessoal? E com isso nós temos as principais minas encontradas no Brasil. E os estados com as principais minas são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Tá? Então esses são os estados no Brasil que têm as principais minas do território brasileiro. Tá? Pecuária. Nomezinho maneiro. O que é a pecuária? É um conjunto de processos destinados à criação, produção e reprodução animal. Então, quando você tem um animal lá, que ele serve para criar, para produzir, para reproduzir, isso é chamado de pecuária. Existem dois tipos de pecuária. Tá? Então, essa pecuária se divide em duas. A pecuária de corte, que destina-se à criação voltada para a produção de carne para alimentação humana, tá? E a leiteira, que destina-se à produção de leite e seus derivados, tá? Então a pecuária pode ser de dois tipos, pecuária de corte e pecuária leiteira, tranquilo? A pecuária de corte pode ser extensiva. Quando a gente pensa em extensiva, a gente pensa num algo extenso, tranquilo? Então essa pecuária extensiva se caracteriza por criar o gado, o animal dessa pecuária, solto, no pasto, se alimentando dessa pastagem. Tranquilo? Essa é extensiva. E tem a pecuária intensiva, na qual o animal fica confinado em pequenos espaços, chamados aí celeiros, né? Onde os animais ficam ali guardadinhos. Tranquilo? Tranquilo? De boa isso aí, tá? Então, pecuária é o conjunto de processos destinados à criação, produção e reprodução animal. Essa pecuária pode ser de dois tipos, de corte e leiteira. Sendo que a de corte, ela subdivide em extensiva e intensiva. Fácil de gravar, né, pessoal? Ainda mais vocês, sexto ano, que são excelentes.
Tranquilo? Com isso, daqui a pouco nós vamos estar fazendo os exercícios relacionados a esse conteúdo, beleza? Exercício tranquilo, não vai ser difícil, tudo relacionado a isso aqui. Nós vamos estar fazendo as perguntas associadas ao conteúdo. Repare que às vezes quando a gente vai ver, eu vou mandar a página do livro para vocês, os livros, repare que às vezes a gente está lá no conteúdo, tem lá o número 1 no meio do conteúdo a ser lido. Nós vamos responder essas questões e as atividades relacionadas a esse conteúdo. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido de bom entendimento. Foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração. Até semana que vem e cuidem-se.